Eu sou totalmente criador do que está acontecendo e aceito essa situação. Sei que ela foi produzida por uma memória e vou decidir liberá-la. Por isso, peço para minha criança interior ou meu subconsciente deixar esta memória ir embora e se desprender dela. Peço para minha alma, que está relacionada à minha divindade interior, limpar essas memórias no intuito de purificá-la e transformá-la em luz. Em todo este processo, convém sempre permanecer sem expectativa quanto ao resultado final. Bem-vindo de volta. Vamos falar agora dos princípios base de Ho'oponopono. A paz começa comigo. Essa frase de Morna Simeona, ela quer dizer o quê? Que tudo que está no seu interior reflete o seu exterior. E essa é a base fundamental do Ho'oponopono. Por quê? Ho'oponopono, ele vem nos dizer que tudo, a nossa realidade física, ela só é manifestada porque os nossos pensamentos, lá no nosso subconsciente, ele projeta aquela realidade. Então, tudo que você pensar, tudo que você acreditar, vai se transformar em realidade. Aí você pensa, mas por que eu penso que eu sou rico, tenho muito dinheiro e não me manifesto? Por causa das suas crenças. Por causa de todas as crenças que vieram com você desde que você nasceu. Né? São as nossas memórias, as nossas crenças. São as nossas memórias. No Ho'oponopono nós chamamos de memórias. E essas memórias, elas podem ter tido o início em algum ancestral, algum parente distante há muitos anos atrás, em outras vidas e também nessa nossa mesma vida aqui, em um passado, né, de infância, até de útero também. Por quê? Uma crença normalmente é uma verdade para a pessoa, que foi dita várias vezes e que muitas vezes passou de geração para geração, né? Então a gente tem vários tipos de crenças que são passados de geração para geração, e aí quando chega num certo ponto as pessoas nem discutem mais, aquilo é uma verdade. Só que nem sempre isso é uma verdade. Né? Pode ser uma verdade errada, pode ser aquela crença, por exemplo, de que quem nasce pobre morre pobre. Isso é uma crença, né? Isso é uma memória errada. Então, para a gente poder transformar, fazer toda essa transmutação, a gente precisa fazer a limpeza das memórias. Né? Segundo o Ho'oponopono, precisamos de fazer a limpeza das memórias. E como é que a gente faz essa limpeza das memórias? Né, praticando, pedindo, sinto muito, né, não sabia que eu possuía essa memória errada dentro de mim. Me perdoe por estar perpetuando por tanto tempo uma memória tão errada. Eu te amo, né? Eu te amo. Eu amo as minhas memórias, mas neste momento eu preciso desapegar dessas memórias que hoje em dia não fazem mais sentido na minha vida. Então, Ho'oponopono vem para fazer essa limpeza, né, das memórias, as memórias e as crenças que tivemos desde nossos antepassados, que foram passando de geração para geração e que hoje podem sim nos causar problemas, né, na nossa vida futura. E o Ho'oponopono veio para isso, para fazer essa limpeza
dessas memórias. Se um agente exterior é culpado do seu infortúnio, então ele tem todo o poder sobre você. Bom, quando nós dissemos que o interior é o ponto de partida, isso quer dizer que enquanto a gente não souber, enquanto a gente não tiver certeza que o que está dentro de nós é o que está causando um problema externo, um problema físico, enquanto a gente não tiver essa certeza, nada vai mudar. Então a gente precisa ter essa certeza muito clara em que somos os criadores da nossa realidade. O interior é o ponto de partida, porque a partir desse momento em que eu acredito, em que eu confio que fui eu que criei aquela realidade, tudo fica mais fácil. Eu não vou passar aquilo para uma outra pessoa, É muito diferente do que acontece atualmente, com a nossa mente ocidental, de acreditar que a culpa é sempre externa, que a culpa é sempre de outra pessoa. Então, quando a gente pensa dessa forma, que a culpa ela é externa e não interna, a gente fica de pés e mãos atados, porque a gente depende de outra coisa, de outra pessoa, para poder resolver aquele problema que muitas vezes foi criado por nós mesmos, todas as vezes, foi criado mesmo por nós. Então, quando a gente acredita que o problema é no exterior, é em outra pessoa, em outra coisa, nós nunca vamos conseguir resolver esse problema. Por quê? Como que você vai resolver uma coisa que depende de outra pessoa? A partir do momento que você acredita que todos os seus problemas foram gerados por você mesmo, você fica empoderado, você consegue trabalhar nisso, porque só depende de você, não depende de outra pessoa. Você tem o poder para resolver aquele problema que está te incomodando, porque ele está dentro de você. Então pense muito bem nisso. Você tem o poder, só você pode resolver o seu problema. Foi você que criou esse problema. A gente ouviu muito falar também do Dr. Healy, que como foi que ele tratou aqueles pacientes da ala psiquiátrica? Ele viu o problema que os pacientes tinham e ele reconheceu dentro dele o que causava aquele problema no seu semelhante. Porque, segundo Morna Simeona, todo problema que a gente vê no exterior, a gente tem como curar no nosso interior. Então, se você vê alguma coisa que te incomoda muito em outra pessoa, provavelmente aquilo é o que precisa ser curado dentro de você. Então, muitas vezes a gente tem aquelas pessoas que a gente fala, eu não vou com a cara dessa pessoa por isso, por aquilo. Muitas vezes, aquele detalhe que você não gosta naquela pessoa, você precisa de resolver dentro de você. É aquilo que você precisa resolver para que aquela pessoa não te incomode mais daquela forma. Isso é um alerta. Toda vez que você vê uma coisa que te incomode muito, pode saber. Aquele defeito está dentro de você. E aí você faz o Ho'oponopono para fazer a limpeza daquelas memórias, para aquilo parar de te incomodar. Você vai ver que quando você faz a limpeza, aquilo começa a ser insignificante para você, passa a não te incomodar tanto. Dr. Haleakala Healy, ele fazia isso com os pacientes, ele pegava a foto do seu paciente, via o que era que estava, porque ele estava ali internado, naquele manicômio, e ele, olhando para a foto daquele paciente, ele fazia o Ho'oponopono, ele fazia a limpeza das memórias dentro dele, para que aquilo fosse limpo. E isso ele fez com todos os pacientes. Todos os dias ele chegava, pegava foto por foto e fazia o Ho'oponopono para cada um deles. Dessa forma, ele conseguiu liberar uma ala inteira da psiquiatria.
somente com o Ho'oponopono, sem ter contato físico, pessoal, com nenhum deles, somente fazendo o Ho'oponopono. E aí, você também consegue? Você vai conseguir? Vamos passar por vários momentos durante esse curso. Vamos falar do processo de transmutação para você conseguir entender como nós faremos esse processo inteiro para que o Ho'oponopono realmente dê certo em sua vida. Muito obrigado por estar comigo. Até a próxima aula.